A todos, me ouvem bem? Sim? Primeiramente, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós, nessa linda manhã de domingo. Gostaria de dizer que é uma imensa satisfação estar de volta a essa casa tão abençoada, para que juntos possamos refletir sobre essa doutrina tão acalentadora e esclarecedora que é a doutrina espírita, com o tema a valorização da vida terrena. Essa palestra, ela é uma palestra recente minha, ela foi elaborada agora para o mês de setembro. Uma casa espírita da cidade de Arapongas me convidou para palestrar lá e me pediu uma palestra que falasse sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, porque setembro é o mês da campanha Setembro Amarelo. Por esse tema, ele não se restringe ao mês de setembro em si, apesar da campanha ser muito importante, para divulgar essa mensagem mais a miúde na comunidade. A gente sabe que falar de valorizar a vida é um tema sempre atual e é um tema que está presente no nosso cotidiano, porque a gente tem que aprender a valorizar, a usufruir todos os momentos que temos aqui enquanto estivermos encarnados. E a primeira pergunta que a gente se faz é: quando se fala de vida terrena, por que estamos aqui? Qual a finalidade? Qual o propósito? Nós, espíritas, sabemos que estamos encarnados, somos espíritos imortais, porém estamos temporariamente, transitoriamente encarnados em um planeta de provas e expiações. E dentro desse quadro, a gente tem que entender que viemos aqui para evoluir, para passar por determinados desafios que vão nos colocar à prova, vão colocar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resiliência à prova. Vamos aprender lições, porque a vida terrena nada mais é do que uma grande escola para o espírito. E, mercê de nosso grau evolutivo atual, estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta onde ainda temos que passar por algumas tribulações da vida terrena que vão nos desafiar, vão nos encorajar e vão nos fazer crescer. A Terra, pois, isso está lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus, que ainda somos nós. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Mensagem trazida por Santo Agostinho, Paris, 1862. Então veja, aqui a gente já vê logo no início da mensagem que há muitas moradas, né? A Terra é apenas um dos mundos onde os espíritos podem se desenvolver, mas é um mundo ainda desafiador, né? Nós não temos aqui apenas o bem, nós temos o bem, nós temos o mal, nós temos o nosso lado luz, nós temos o nosso lado sombra, e é justamente isso que a gente vem trabalhar aqui. E aqui a espiritualidade nos mostra, através de Santo Agostinho, que nós viemos aqui nos desenvolver, desenvolvendo as qualidades do coração e as da inteligência. E eu grifei
Esses termos aqui, originalmente, não estão sublinhados, grifados, tá? Mas eu grifei porque é importante para a nossa reflexão na manhã de hoje. Viemos aqui, então, por que estamos aqui? A resposta daquela nossa questão. Viemos para desenvolver as qualidades do coração, a nossa moral e o nosso lado intelectual, a nossa inteligência, para o progresso do espírito, fazer com que nós, espíritos imortais que somos, possamos progredir. Isso está lá corroborado, confirmado no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, capítulo 8º da Lei do Progresso. Questão 791, Kardec perguntou à espiritualidade: apurar-se algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E a espiritualidade respondeu sim. Quando moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Então, tendo já essa noção de que viemos aqui desenvolver o moral, desenvolver a nossa inteligência, viemos aqui com o intuito de progredir, porque em alguns momentos da nossa existência a gente sofre tanto, a gente passa por tantas provações e há muitos irmãos que intentam até mesmo tirar a própria vida, né? Acabar com essa oportunidade, porque pelo que a gente está vendo até agora, se a gente for parar para refletir, é uma oportunidade de crescimento que nós estamos tendo nesse momento. E a não compreensão disso é que justamente faz com que esses espíritos aqui encarnados queiram abreviar o que eles entendem ser um sofrimento, né? Pensam que não há aquela luz no final do túnel, quando sempre há uma luz no final. E a espiritualidade vai também nos dizer que a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor remédio contra a loucura e o suicídio. Aí a gente pulou lá para o capítulo 5º, capítulo Bem-aventurados os aflitos. E dentro desse capítulo, que é um capítulo extremamente importante, com lições extremamente profundas, a gente vai ter um subitem chamado da loucura e do suicídio. Aqui loucura entendam como desequilíbrios mentais, que todos nós podemos passar em algum momento da nossa existência. E o remédio para isso, segundo os espíritos, é a calma e a resignação. E ainda a fé no futuro. A calma e a resignação, auridas, conquistadas na maneira de encarar a vida. Porque a gente tem que entender o seguinte: o problema não é o que nos acontece, e sim como nós vamos reagir a isso, como nós vamos encarar tudo que nos acontece. A gente vai encarar esses obstáculos como oportunidades de crescimento, de aprendizado, de evolução, ou a gente vai simplesmente se revoltar, lamuriar, sofrer e fechar os olhos para ver as oportunidades que a vida está nos trazendo, as lições que a vida quer nos ensinar. E se a gente não tiver calma, se a gente não tiver compreensão, resignação, a gente não vai conquistar essa serenidade para passar pela vida de uma forma mais tranquila, não se deixando abater tanto pelo que nos acontece, porque às vezes acontece uma coisinha de nada e a gente já se desespera, e outras pessoas têm provas tão penosas, né, e tão fortes, tão corajosas, enfrentando aquele momento. Então, não é o que nos acontece que vai fazer a diferença, mas sim a maneira como nós vamos encarar esses acontecimentos. E hoje até trouxe aqui
para vocês, porque hoje nas minhas preces matinais, eu peguei esse livrinho aqui, vocês devem conhecer, que é Coragem, né? De Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, e há várias mensagens muito preciosas aqui. E é um livro que traz mensagens bem curtinhas, né? Então dá para a gente ler ali, mesmo na correria do dia a dia, né? Na nossa manhã ali, a gente acorda, já lê uma mensagem, né? Já faz com que o nosso padrão vibratório já esteja mais alto, a gente já começa a partir dessa energia, né? Mais uma energia mais salutar, a gente começa a encarar o nosso dia de uma outra forma. Então sempre é bom a gente começar o dia com essas mensagens. E hoje eu abri na mensagem número 10, e o tema dela é a nossa casa. E não por acaso, né, que nós espíritas sabemos que o acaso não existe, não por acaso ela tem muito a ver aqui com a nossa reflexão de hoje. Nossa casa, essa mensagem foi trazida por Emmanuel, e eu sublinhei 3 parágrafos dela que resumem, condensam o que ela quer nos dizer. Vejam só, nossa casa. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Isso aqui resume tudo, né? Então, nós é que criamos a nossa realidade, o nosso espírito, o nosso coração está onde estão os nossos pensamentos, né? Então, o que eu vou escolher pensar para o dia de hoje? Como eu vou encarar o meu dia? Como estou encarando tudo que está acontecendo comigo nesse momento? O meu espírito reside onde está o meu pensamento. É por isso que a gente tem que cuidar tanto da qualidade do nosso pensar. Lá no capítulo 5º, no item ainda da loucura e do suicídio, a espiritualidade nos fala que a maioria dos casos de loucura, entre parênteses, desequilíbrio mental, são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes, pelos obstáculos que o homem não tem força de suportar. E como é que a gente conquista essa força, essa coragem? A gente tem o espiritismo, né, ao nosso dispor. Fomos agraciados com a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que nos traz as respostas para os nossos questionamentos, que nos mostra que a vida não acaba com essa existência aqui. Já tivemos outras e outras ainda teremos. E a justiça divina trabalha a todo tempo na nossa vida, por mais que não entendamos os caminhos por onde somos guiados. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, esse ele é o homem, nós, homens, mulheres, se nós recebemos com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que nos desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que nos coloca acima dos acontecimentos preserva a nossa razão dos abalos que sem ela nos sacudiriam. Então vejam, o Espiritismo nos traz os instrumentos, as ferramentas para que nós possamos encarar a nossa vida de uma outra forma. Para que a gente possa ter mais coragem no nosso caminhar, porque a gente entende que tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser, que nada é em vão. E que o nosso movimento é sempre adiante, é sempre à frente. A gente veio aqui para caminhar. Cada um, é claro, vai escolher
a velocidade, a forma, os caminhos por onde vai pretender caminhar. Mas a gente está aqui para o progresso, voltados para o progresso, voltados para o nosso crescimento moral e intelectual. E a gente tem como aurir, como conquistar essa coragem para enfrentar esses reveses, para encará-los de uma outra forma, através dos instrumentos, das ferramentas que o Espiritismo nos traz. Lá no capítulo 5º também a gente vai ter um subitem denominado o bem e o mal sofrer, porque faz toda a diferença, como eu já disse, a forma como nós vamos encarar os nossos reveses. A gente pode, a partir disso, saldar os nossos débitos, aprender uma lição, nos tornarmos mais fortalecidos, ou ao contrário, se a gente não sabe como encarar esses momentos, a gente pode, ao invés de saldar uma dívida, contrair uma nova. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja quantas vezes a espiritualidade vem nos falar a mesma coisa, repisar a mesma lição, e a gente tem ainda muita dificuldade para internalizar isso. Muitas vezes a gente até entende, ok, e concorda, não, acho que é isso mesmo, mas no nosso dia a dia, quando os acontecimentos sobrevêm, aí a gente tem aquela dificuldade de colocar isso em prática. Saber o que a gente tem que fazer, a gente sabe, mas a grande dificuldade nossa nesse estágio evolutivo em que nós estamos, qual é? Colocar em prática no nosso dia a dia. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que, em todos os momentos, parar para pensar nessas lições que a espiritualidade nos trouxe, porque isso pode abrandar a nossa amargura, abrandar o sofrimento, tornar as coisas menos pesadas, tornar tudo mais leve, porque a vida, apesar de estarmos em um planeta de provas e expiações, a vida não tem que ser tão sofrida. E às vezes a gente se coloca muito sofrimento. Somos os nossos próprios algozes, a gente se martiriza, a gente se culpabiliza. E a gente não precisa disso, porque se a gente errou, isso faz parte do caminho, isso faz parte do aprendizado. Que estudante que está numa escola que vez ou outra não erra, faz parte do aprendizado, o erro faz parte, o erro ele é muito mais pedagógico, na verdade, do que o acerto. Então, nessa estrada da vida que estamos percorrendo, os erros devem ser bem vistos também como oportunidade de evolução, de crescimento e de aprendizado. Então a gente não tem que se preocupar com isso como a gente faz muitas vezes em demasia, e o que leva muitos irmãos nossos a essa grave violação da lei divina, que é dar cabo da vida terrena, é não entender isso, não entender que os erros, que o sofrimento, ele vai fazer parte da nossa vida, e a gente tem que acolher isso também para que possamos nos acolher. E todo mundo nos fala, o quanto que a gente tem que caminhar ainda. Nossa, nós somos espíritos imperfeitos, estamos em um planeta de provas e expiações, a gente tem muito ainda a aprender, ok. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Muitas, Mas o que a gente tem que pensar? O quanto nós já avançamos, o quanto nós já nos fortalecemos, o quanto nós já aprendemos. A gente tem que se valorizar também e valorizar o nosso caminho, valorizar a nossa jornada, valorizar as tentativas diárias que nós fazemos de crescimento. Mas eu não consegui ainda ter determinada atitude com determinada pessoa, mas eu tentei. Ok, valorize a tentativa, tem gente que nem tenta. Então a gente tem que valorizar o nosso mínimo
progresso. Quantas vezes a gente já pensou, se olharmos para o nosso passado, que não conseguiríamos passar por determinadas situações, que não teríamos força, que aquela situação era muito penosa para nós e nós passamos e estamos aqui, mais fortes. E tivemos esse aprendizado da vida. Então, vamos nos valorizar também, né, para que a gente possa valorizar a nossa vida, essa oportunidade que a gente tem e fomos agraciados com ela. Ocorre o mesmo com o suicídio. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, eles têm sempre por causa um descontentamento. Então veja, e que traz esse descontentamento? É justamente não ter essa compreensão sobre a qual estamos refletindo nessa manhã, né, da necessidade ainda do sofrimento na nossa vida, mas que esse sofrimento não tem que ser tão sofrido assim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, já disse Jesus. Então vamos encarar também nosso jugo suave, nosso fardo mais leve. A maneira de encarar, a gente já viu que muda tudo. Item 16 do capítulo 5º. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Então, não ter fé, não crer, mas crer veementemente que tudo vem para o nosso bem. Isso afasta, né, a divindade de nós, nos afasta, né, da nossa porção de centelha divina. Dúvida, a dúvida é a antítese da fé. As ideias materialistas, não, mas tudo acaba aqui e eu vou dar fim ao meu sofrimento, pensam alguns irmãos nossos, eu vou dar fim ao meu sofrimento. Quando a gente sabe que o sofrimento, né, vai se multiplicar lá do outro lado. E isso a gente constata muito nos grupos mediúnicos, né? Aqueles espíritos, quando têm o merecimento de vir se comunicar, relatam o quanto sofreram, porque o sofrimento moral, ele é muito mais dolorido do que qualquer sofrimento físico. Porque o sofrimento moral nos afasta da paz de consciência. E é na consciência que estão escritas as leis de Deus. A gente sabe quando a gente se aproxima ou se afasta delas. No fundo, a gente sabe quando a gente praticou um ato que não é tão legal, porque a nossa consciência nos cobra. E essa dor na consciência é a maior dor que um espírito pode ter. O Espiritismo nos revela a penosa posição dos suicidas após se despojarem da matéria. Isso a gente tem relatado em muitas e muitas obras espíritas, né? A nossa paz de consciência é o bem mais precioso que a gente pode ter, né? Aqui a gente tem um pedacinho do Salmo 91 para nos mostrar que nunca estamos sozinhos. E muitos dos espíritos que praticam suicídio se entendem sós, se entendem muitas vezes abandonados. Ah, mas eu não tenho amigos, meus amigos me traíram, a minha família me deixou, eu estou só. Não, ninguém está só, porque a espiritualidade nos rodeia e está sempre conosco. Então a gente pode invocar, como disse aqui, é Deus conversando conosco. Você me invocará e eu te responderei. Estarei com você na angústia. Dela eu te livrarei e te glorificarei. Te darei abundância de dias para lhe mostrar a minha salvação. É um salmo muito bonito, né? Quem tiver, acho que muitos já conhecem, né? Aquele que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. E nos traz, né, essa lição de que nunca estamos sós.
Temos o nosso mentor espiritual, temos espíritos afins, nossos antepassados, muitas vezes, que estão sempre conosco, nos auxiliando, mas temos também que nos colocar em posição de sermos auxiliados, né? E essa reflexão aqui nessa manhã é um primeiro passo para que a gente se coloque nessa posição. Transportando-nos agora para o capítulo 19 do Evangelho, porque a gente não tem como falar, né, de valorizar a vida terrena, de prevenção ao suicídio, se a gente não abordar a fé que transporta montanhas. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Vejam como muitas vezes a espiritualidade nos exorta, né? A serenidade, calma, fique tranquilo, vai passar. Caminhe ao seu tempo, ao seu modo, mas não deixe de dar o primeiro passo. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Então, acreditar que sim, há aquela luz no final do túnel. Acreditar que sim, que tudo vai passar. A experiência na Terra não representa a mera aventura da alma, e sim precioso tempo de aprendizado e serviço que não devemos menosprezar. Emmanuel por Chico Xavier. Veja, a gente não está aqui de férias, né? A gente está aqui nessa escola, né, como aprendizes, como estudantes que somos, para passar por nossas lições. Muitas vezes vamos ser avaliados, né? Vamos, às vezes, passar de ano, às vezes não, mas está tudo bem. Às vezes a gente tem que repetir algumas lições, mas essa é a nossa jornada aqui na Terra. Essa experiência na Terra, a gente tem que entender que é um precioso tempo de aprendizado e de serviço, de trabalho, que nós não devemos menosprezar. E muitas vezes a gente não valoriza. E quando a gente fala de valorizar a vida terrena, é valorizar cada minuto que a gente está aqui. Aí a gente vai para uma outra questão, que é a valorização do nosso tempo, o aproveitamento do nosso tempo, que ele é determinado, né? A gente não tem um tempo infinito aqui na Terra, a gente tem um tempo determinado que a gente não sabe a quantidade desse tempo, né? Quando ele vai findar. Daí a necessidade urgente, né, que a gente tem de valorizar o nosso tempo, os nossos minutos sobre a Terra, porque não importa a quantidade, importa a qualidade desse tempo. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Aqui a gente voltou para o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Vejam, o sofrimento, ele nos cura. O sofrimento é terapêutico. E é dentro dessa ótica, com essa visão, que a gente tem que encarar os nossos obstáculos diários e cotidianos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, porque a fé, ela transporta montanhas. O que são essas montanhas dentro da linguagem figurada, das parábolas utilizadas por Jesus, das metáforas? São nossas dificuldades, né? Os nossos problemas, os nossos desafios. A fé transporta essas montanhas. Não desista da vida, porque estamos aqui de passagem para aprender, evoluir e nos curar, porque a gente já viu que o sofrimento é terapêutico. Essa oportunidade é uma grande bênção, com a qual todos nós fomos agraciados. Então, estar aqui nesse momento é uma bênção, porque há uma fila gigantesca de espíritos querendo reencarnar, querendo a oportunidade que nós estamos tendo agora, e muitas vezes a gente desperdiça ou não valoriza como devemos essa oportunidade.
Você suportou tantas coisas até aqui? Não desista, Deus está sempre com você. Essa mensagem, ela resume muito, né, tudo que a gente está conversando aqui. A gente, poxa vida, já passou por tantas coisas, né, já nos fortalecemos tanto. Vamos continuar, né, nesse caminho, porque a gente tem condições para isso. Não vamos desistir, né? A gente nunca está só. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E todos nós possamos, então, a partir dessa nossa reflexão dessa manhã, prosseguir firmes e fortes na nossa jornada terrena, absorvendo essas grandes lições que a vida, essa grande escola, quer nos mostrar. Uma semana muito abençoada a todos vocês. Muito obrigada.